bem, pessoal. Vamos começar nossa aula 8. A gente vai falar sobre rotação de Faraday hoje, né? Está aí mais ou menos o nosso roteiro, certo? Nas aulas anteriores se falou em propagação em materiais birrefringentes, né? Certo? Eu assumo que vocês assistiram essas aulas, né? Anisotrópicos, né? Certo? A coisa fundamental é o seguinte: quando você estuda problemas desse tipo, você tenta determinar quem são os modos normais de propagação, certo? Quais são aqueles que a saída, o campo de saída é uma réplica do campo de entrada, com um fator de propagação, certo? Na frente, né? Então você tem o campo de saída, ele tem exponencial de alguma coisa vezes o campo de entrada. Né? Esse é o tipo de modo normal, é isso, que é praticamente uma réplica, né? É só um fatorzinho de transmissão simples. Né? Tem campos que mantêm tem campo que mantém a mesma polarização, né? Isso é um modo normal, né? Tem campo que, se ele não entrar exatamente configurado como modo normal, ele vai mudar o plano de polarização de alguma forma, certo? É isso que acontece. Porque você, quando decompõe dois, né, modos normais, os dois se propagam, mas as fases são diferentes. Quando você recompõe, esse modo mudou a polarização, né? Certo? Então, é isso que acontece. Então, a mesma coisa agora no caso do meio que a gente quer estudar hoje, né? Esse fenômeno de rotação de Faraday, a gente vai estudar hoje, certo? É um outro exemplo em que os modos normais têm peculiaridades muito interessantes, né? Esse aqui está errado, né? Matriz de Jones. Bom, hoje vamos falar sobre a susceptibilidade de um meio sob a ação de um campo magnético. Né? O que acontece? Quais são os modos normais de propagação no meio, né? Um meio giromagnético que está sob a ação de um campo magnético. Esse giro a gente vai entender por quê, né? Esse fenômeno de rotação de Faraday, a gente vai falar sobre ele e vai falar sobre matriz de Jones, matrizes de Jones, né? Que são formas de modelar o problema de forma bem simples, matricial, né? E um dispositivo importante que surge como uma aplicação do efeito de rotação de Faraday é o isolador óptico, ou isolador de ressonância, ou isolador de micro-ondas, tá certo? Que também é um dispositivo que tem a propriedade de deixar passar por um lado, a radiação não deixar passar por outro. É um diodo óptico, então, de micro-ondas, né? Micro-ondas, tanto micro-ondas quanto em ótica também. O interessante é que esse fenômeno, tá certo? Não depende, o material não precisa ser magnético para exibir esse fenômeno. Qualquer material exibe esse fenômeno de rotação de Faraday, né? Referências para essa aula, as notas antigas, mas está tudo aqui já, tá certo? Então, só como, se alguém quiser saber, a nota de aula 18 do curso antigo. O livro do Yariv, de Eletrônica Ótica, seção 1.5. Tem essa referência aqui interessante, tá certo? E tem outras referências também, né? Que a gente pode falar sobre isso. Bom, o que precisa saber aqui é o seguinte: aplicando-se um campo no material, tá certo? E se ele estiver submetido a um campo magnetostático, o que acontece, né? Então, Faraday descobriu em 1945 que luz roda a polarização no material submetido a um campo magnético, certo? Não depende para onde a luz se propaga, certo? Depende para onde aponta o campo magnético. Então, se você tem um campo magnético que aponta assim, certo? A luz vai rodar no sentido, né? Se a luz for refletida e para cá, ela continua rodando no mesmo sentido. É diferente, tá certo, de um problema de birrefringência tradicional. Se o material birrefringente, você pode rodar a polarização, se você vier para cá, ela roda de volta, certo? Material geomagnético, não. A polarização roda e continua rodando de volta, no mesmo sentido. Não depende da propagação, mas para onde está o B. É o B quem determina para onde vai rodar. É ele quem determina esse efeito. Ele quem diferencia o que é para frente e o que é para trás. E não a propagação da onda em si. Certo? Então, quem quebra essa simetria é o campo B.
Então é isso que a gente quer ver. Bom, vamos fazer um exemplo bem simples, você só tem um átomo, né? A gente quer o dipolo elétrico, né? Um elétron amarrado a um núcleo, tá certo? Sob a ação de um campo AC, um campo eletromagnético, e simultaneamente a isso um campo estático B, né? Fixo, certo? Então o campo está na direção Z, né? E o campo de AC está um campo que tem 3 componentes, X, Y e Z, certo? Então, a gente vai fazer, bom, quais são as forças que atuam sobre o elétron. Vamos, mais uma vez, considerar um núcleo fixo, né? Vamos ver as oscilações do elétron. Essas oscilações geram flutuações no momento de polo, essas flutuações geram o vetor polarização no volume do material, daí eu relaciono e obtenho uma função dielétrica, né? Que é a relação entre D e E, certo? Com essa função dielétrica eu sei as propriedades do material, certo? Ou seja, eu sei o que? O índice de refração. Com índice de refração, eu sei de que forma a onda se propaga nesse material, né? Bom, a posição do elétron, né? A lei de Newton, a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração é igual a força elétrica, a carga é negativa, né? Então, por isso tem um menos Q aqui. O Q, no caso, é positivo, certo? Né? Então, menos Q é negativo. Força viscosa, como sempre, a perda, né? Que se opõe também. Força elástica, que já tinha modelado hoje, e aparece um termo novo, que é o QV vetorial B. Esse termo é novo. Então, a força devido ao campo estático, né? Tá? Bom, esses são os parâmetros, admitindo o campo elétrico sendo harmônico, né? Aqui está o vetor posição, e jogando a equação de movimento, certo? Você fica o que aqui, né? Menos ômega 2, na derivada segunda, fica J ômega gama, né? No caso, e aqui fica J ômega, né? Derivada, né, dx dt, tá certo? Então aparecem esses termos aí. Um termo que é colinear com x, que é o termo tradicional que tinha antes. Esse é o que a gente já fez antes no modelamento. E aparece um termo que é a produto vetorial de x com b, fasor, né? E aqui está o J ômega, né? Certo? Bom, e daí a gente vai já definindo a polarização como sendo a densidade de polos, né? NP. N é a densidade de moléculas, de átomos, né? P é o momento de polo de cada um. Momento de polo. Aqui está o elétron, fazer assim, certo? X é a posição do elétron, mas o momento de polo é Q vezes esse vetor aqui, que é menos X, né? Certo? Então é menos que x, momento de polo. Porque é o vetor que vai da negativa para positiva. Como x é a posição da negativa, então é menos esse vetor. Dá menos que x, né? Então a polarização é o quê, né? Menos nq vezes x. Então aqui, tá certo? Se eu multiplicar por menos nq, eu tenho p, né? Aqui fica mais, né? NQ2 sobre M, tá certo? Então fica a equação de movimento para o P, a equação já no regime permanente para o P, certo? Aqui o ε0, né, que não tinha antes. Oi? Apareceu de novo a frequência de plasma, exatamente, certo? Daí você tem, se você assume que P é um vetor de 3 posições, né? Então observe que aqui é uma função g de ômega, certo? Vezes P, né? Está aqui, ó. Aquele segundo fator, né? Agora aí você tem o produto vetorial, tá certo?
é Px, Py, Pz, vetorial, né? 0, 0, B, né? B0 que eu chamei, né? Daí que vai dar o quê, né? Esse aqui não tem componente, vai dar YZ da X, vai dar PY B0, né? Vai dar um B0 em evidência. YZ da X, XZ da menos Y, XY não tem, então vai dar 0 aqui na direção Z, né? Então vai dar um vetor PY menos PX, tá certo? Vezes B0, né? Então vai aparecer esse fator aqui, né? Então aparece isso aqui, tá certo? Função G de ômega, aparece aquele termo que é a frequência de plasma, né? Aqui está o campo. Bom, primeira coisa, né? O PZ não tem nenhum termo aqui, igualando termo a termo, né? A componente Z daqui é igual a componente Z do lado de lá. Então, a primeira solução, que o PZ é proporcional ao campo elétrico, e aparece um termo Ki de ZZ, a susceptibilidade associada à componente Z do campo, tá certo? Que é esse Ki de ZZ? Bom, é só você ver quem é. Vai dar a frequência de plasma, né? ε0, sobre essa função G de ômega aí, certo? Aqui, ó, NQ2 sobre M ε0. Na realidade é assim, né? ε0 Ki, né? ε0 Ki. Ele está aqui, certo? Isso aqui é ômega P ao quadrado, né? Que a gente chama de... Né? Aqui está o εzz, que é parecida com a função que a gente já conhece, aquela função permissividade, né? Aquela mesma estrutura de frequência, tá certo? É 1 mais Ki, né? E aqui está a frequência de plasma que aparece de novo. Bom, e tem uma parte aqui que é no plano XY, né? Então, a componente do plano XY, que é essa aqui, com esta aqui, é igual a isso aqui, certo? Isso aqui gera uma equação matricial, né? Ou seja, uma função na matriz 2 por 2, vezes Px, Py, igual a o vetor coluna é x é y, certo? Essa matriz é obtida aqui, né? Por exemplo, se você olhar, né? Coeficiente, você vai ter Px, Py, né? Então, aqui, G vezes Px, né? Aqui, mais alguma coisa vezes Py é x, né? Essa alguma coisa, esse fator aqui, ó, J ômega, Q, né? B0 sobre M, certo? Só para dar um exemplo, né? Para a gente ver como é que se constrói a matriz, tá certo? Olha ela aqui, ó, G. Esse ômega B é a frequência de Larmor, que é aquele fatorzinho, QB sobre M, certo? Observe que G tem dimensão de frequência ao quadrado, né? Todas as coisas têm dimensão de frequência ao quadrado. Então, esse fator que aparece aqui é uma frequência. Frequência de Larmor, certo? Ou Larmor, né? Eu não me lembro qual é a pronúncia correta, na realidade. Acho que é Larmor, não tenho certeza, certo? Bom, e daí você tem, a solução para P, você inverte M a menos 1. Se M é dado por isso, tá certo? M a menos 1 você tem um determinante que é G2 menos isso aqui, tá certo? E é fácil calcular a inversa de matriz de 2 por 2, né? Não é difícil, tá certo? O resultado dá esse resultado aqui. Aqui está a matriz inversa do determinante aqui embaixo. Na verdade, é só mudar o sinal aqui. É a mesma coisa a matriz inversa, né? É GG, só mudar o sinal, certo? Vocês observarem, né? Ou seja, a polarização no plano XY, isso é um tensor, né? Não é... Ou seja, tem uma anisotropia, certo? E existem elementos imaginários puros aqui no caso, né? Amortecimento está contido em G, porque aqui tem aquela função gama que está aqui dentro, que é amortecimento, né? Então você tem aí essa anisotropia. Ou seja, na direção Z tudo se passa como se o meio fosse isotrópico, mas na direção XY você tem uma susceptibilidade. Isso aqui, na realidade, né, essa matriz 0 é uma matriz de 2 linhas. Então, se você ver, isso aqui é 2 por 2, tá certo? Isso aqui é um 0, 0, né? 0, 0, se for escrever, né? Vai dar um elemento,
a matriz QB está aqui, 0, 0, né? Um 0, 0 transposto, aliás, 0, 0, e aqui tem o QZZ, certo? É essa a representação que a gente tem aqui, tá? Certo? Essa matriz de susceptibilidade, que depende do campo B aplicado, né? Se não tiver campo B, o sistema fica original como aquele meio dispersivo tradicional que a gente analisou anteriormente. Mas quando aparece um campo, aparece essa diferença aqui. Isso aqui é o campo não nulo, certo? Campo estático. É sistemas fora da diagonal. A anisotropia é criada por esse campo. Tá? Se você calcular agora o vetor D igual a um tensor vezes ε0, matriz identidade 3 por 3, mais a susceptibilidade elétrica que está aqui, que é essa matriz de susceptibilidade. Tá? Da mesma forma, né? Essa matriz pode ser escrita como uma parte que depende do campo B, aquele 0, 0, 0, 0 transposta, e o QZZ associado à susceptibilidade, tá certo? Essa matrizinha aqui é importante, que é essa do campo B, também pode ser escrita como 1 em 2 dimensões, mais o QB de 2 por 2. Né? Então, só lembrando aqui, tá certo? O QB está aqui em algum lugar, né? Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Essa matriz 2 por 2 aqui. E 2 é a matriz de identidade de 2 por 2, tá certo? Está aqui, né? Bom, então essa é a susceptibilidade de um meio sujeito a um campo B, independente se ele é magnético ou não. Pode ser de vidro, tá certo? Pode ser um cristal, pode ser qualquer coisa, né? Bom, modos normais de propagação. A gente quer saber, no meio que tem essa propriedade, essa susceptibilidade, que tipo de modo vai se propagar, né? Então, vamos assumir que você tem um campo em que o vetor dele é ortogonal à direção de propagação, certo? Então, essa aqui é a direção XY, essa aqui é a direção Z. Né? Essa aqui tem 2 componentes, D0 tem DX e DY. Né? Não tem componente Z. Então, vamos achar um modo que faz isso, certo? Propagar a direção Z, e que o D é ortogonal a Z. Ora, quem é N, né? A gente não sabe, certo? Qual é a polarização desse campo? A gente não sabe também. É o modo que a gente vai descobrir. Divergente de D vale 0, porque não tem carga livre nesse problema. É um cristal, né, sem carga livre, certo? Ora, se eu escrevo E como sendo um campo transversal também, certo? Não necessariamente E e D não têm a mesma direção, né? Não necessariamente, certo? Se eu calcular aqui divergente de E, certo? E sendo um vetor constante, exponencial de menos j n k0z, né? Certo? Então, aqui é o seguinte, divergente desse vetor é o produto escalar do gradiente dessa função com E0. O gradiente dessa função é no sentido AZ. Então, o divergente de E é proporcional a Z escalar é 0. Que é 0, certo? Né? Porque é 0 ortogonal a Z, certo? Né? Então, assumindo que E seja transversal, né? A direção de propagação, então, divergente de E dá 0. Mesma coisa, D sendo transversal de direção de propagação, pelo mesmo argumento, como o divergente, né, envolve aí o gradiente da função exponencial de Z, vai dar um produto escalar que dá 0 também. Então, divergente de D dá 0, né? Vamos calcular a equação da onda, tá certo? Vamos fazer aqui separado. Vou fazer aqui. Não sei porque esse bicho insiste em repetir esse negócio o tempo todo, né, velho? Então, veja, é rotacional. Acabei de tirar aqui, bicho. Do rotacional. Peraí. De E, né? Rotacional do rotacional. Rotacional de E menos J ômega B, né?
rotacional que é igual a... Esse B aqui é o B, não é o B estático, não, é o campo de radiofrequência, tá? O B estático é outra coisa separada. Tem uma onda se propagando no material e tem um campo fixo aplicado. Esse campo B é da onda eletromagnética, certo? Então, isso aqui vai dar menos J ômega, B igual a μ0 H, né? μ0, rotacional de H. Isso aqui é a densidade de corrente livre, que dá zero, mais a densidade de corrente de deslocamento, né? Que é J ômega D. Vai dar ômega 2, J ômega D, né? Ômega 2, μ0, D, né? Não é isso? Está errado. Está certo, é isso mesmo, né? Isso aqui, por sua vez, é o quê? Gradiente divergente menos Laplaciano de E, né? Então, rotacional do rotacional de E dá isso aqui, que vai dar isso aqui, que é igual a ômega 2 μ0D, tá certo? Observe que eu não sei, observe que eu não estou colocando explicitamente a relação entre D e E. D e E tem uma relação entre eles que é matricial, não é epsilon E, como antes, né? E divergente de E é igual a zero, ou seja, você fica com Laplaciano de E mais ômega 2 μ0D igual a zero, né? Certo? Bom, se eu colocar agora E igual a E0, né? Vou botar assim, tá certo? Exponencial de menos Jn K0Z e D igual a D0, né? Exponencial de menos Jn K0Z. Então fica aqui o quê, né? Bom, Laplaciano disso aqui, como é que faz? Né? Decompõe em cartesianas, tá certo? Laplaciano de EX, vírgula, EY. São constantes aqui, tá certo? A zero é constante. Zero, exponencial de menos Jn K0Z, né? Então fica EX, Laplaciano de exponencial, vírgula, EY, Laplaciano de exponencial. Zero. Né? Fica assim, né? Esse Laplaciano aqui é a derivada segunda, em relação a Z, né? Dá N2K0 ao quadrado menos. Então, o Laplaciano de E, vezes isso aqui, vai dar isso aqui vezes o próprio vetor E, exponencial de menos Jn K0Z. Daí a equação fica Laplaciano dá isso, com isso aqui, igual a zero. Certo? Está mais ou menos claro aí? A derivada só se aplica na função de Z, porque zero é constante. Né? Se você compõe em cartesiano, você vê que dá esse resultado aí. Então, em resumo, né? O que acontece? Isso aqui deu... Está acontecendo direto esse negócio aqui, rapaz. Essa equação aqui, se você usar D igual a epsilon E, certo? Né? Aqui ficou... Observe, ômega 2 μ0 aqui está separado, certo? Na componente Z, não tem componente Z, só tem componente em duas dimensões, né? E D no plano XY, certo? Só para lembrar aqui vocês, no plano XY, D vale isso aqui, ó. D vale epsilon, no plano XY, né? O D0 matriz, epsilon 0, I de duas dimensões, mais epsilon B, aliás, mais epsilon B, mais bom, seria mais que B, né?
é zero, certo? Ou seja, epsilon, esse é o epsilon B, né? Epsilon B é zero, né? Então, se eu pego o D0 lá, substituo pela matriz correspondente, certo? Que um ômega 2 mi0 epsilon é zero, né? Deixa eu ver a continha quanto que deu aqui. Ficou N2K0 ao quadrado. Isso aqui não tem quadrado não, isso aqui está errado. N2K0 ao quadrado é menos N2 ômega 2 mi0 epsilon 0. Quando for fazer as contas aí, esse ômega 2 mi0 vai embora, certo? Eu acho que isso aqui está errado, viu? Isso aqui é para ser epsilon B sobre epsilon 0. Tem uma notação inconsistente aqui. Peraí, deixa eu ver aqui direitinho, tá? Só um minutinho aqui. Cadê o epsilon B, pô? Ah, tá. O epsilon B é relativo, tá certo? Então, na realidade, o epsilon B é a permissividade relativa. Seria o epsilon absoluto sobre epsilon 0, certo? Então, aqui, nessa relação aqui, esse epsilon aqui na transversal, puxa vida, bicho, como esse negócio é chato. O D0 é epsilon B, epsilon 0 vezes E, na dimensão transversal, tá certo? Quando eu faço Y, vai aparecer o epsilon 0 aqui, ó, ômega 2 mi0 epsilon 0, que é K0 ao quadrado. Tem um K0 ao quadrado de K que eu acabei de calcular, tá certo? N2K0 ao quadrado, daí cancela o K0. Daí gera essa equação matricial aqui, ó. N2, K0 ao quadrado, cancelou com o K0 ao quadrado que tem aqui, e 2 menos epsilon B vezes 0 igual a 0. Isso é uma equação homogênea, certo? Epsilon B é aquela matriz lá, matriz de identidade, mais o QB, que é aquela parte que depende do campo magnético, né? Certo? Então, você gera essa equação aí, ó. Essa aqui, tá certo? Ou seja, uma vez você calculando quem é o G, né? Então, observe, né? N2 menos 1, né? N2 menos, isso aqui, ó, N2 e 2, menos I2, né? Tem um termo aí que é N2 e 2 menos I2. Então, aparece um N2 menos 1 e 2, certo? Matriz de duas dimensões, né? Por isso que aparece aqui um N2 menos 1 aqui, certo? Na diagonal, né? Então, a matriz é essa, um sistema de equações homogêneas, duas equações de incógnitas. Quem são as incógnitas? As componentes de E0. A pergunta é, como é que são as direções, qual é o valor relativo dessas componentes aqui? Né? Qual é a solução para N, certo? Então, só tem solução se o determinante disso aqui for zero, porque senão a solução é homogênea. Se o determinante não for zero, a solução só tem uma. É x igual a y igual a zero. O modo normal de propagação é aquele obtido pela solução que exista, certo? É x e y diferente de zero. Só tem solução quando o determinante for zero. E é nesse momento que você calcula o determinante que você determina os valores possíveis de n. Vocês não sabem. Qual é a inservação do material? Né? Ele é anisotrópico, né? Que é a inservação? Então, para modos normais, para um dado modo, você tem um valor de inservação. Para outro modo, tem outra inservação. Depende da polarização do campo, certo? Então, resolvendo esse determinante, a gente determina uma equação para n, né? Que não é fácil de perceber, é isso vezes isso, menos isso aqui, vezes isso, dá zero, que dá essa equação aqui. N, a inservação é positivo, né? A gente tem duas soluções, porque é uma função quadrática. Certo?
Uma é quando isso aqui é mais, né? Você tem a raiz quadrada positiva aqui. E a outra é quando isso aqui dá menos, certo? Então, n2 menos 1 vai ser esse número mais alguma coisa ou menos alguma coisa. Observe que esses termos são semelhantes, né? Por isso que dá essa... Os denominadores são iguais aqui, tá vendo? Então, você vai ter esses dois índices de refração. A diferença de refração aparece aonde? O que a gente precisa ver aqui, né? Aparece em ômega B, que é onde tem o campo estático B. Se o B der zero, não tem diferença entre N mais e N menos. Só tem duas soluções por causa do B, certo? Então, N mais e N menos são essas soluções. Se você trocar o sinal aqui, né? Se você botar B igual a menos B, você inverter o sentido do campo, certo? O que acontece aqui é que ômega B muda de sinal. Isso aqui vira mais, isso aqui vira menos. Então, a solução N mais vira N menos vira N mais. Trocou o campo, trocou de observação. Tá? Quais são as soluções para os campos, né? Bom, o que a gente faz é pegar N mais, jogar de volta, né, na equação matricial e ver o que acontece. Quando o sistema, 2 por 2, o determinante do sistema é zero, aqui você mata uma das equações, uma equação desaparece, certo? Fica um sistema de uma equação a duas incógnitas. Número infinito de possibilidades, certo? Dá para entender o que eu estou dizendo aqui? Não. Então, o que você tem assim, ó, é um sistema ABCD, deixa eu chamar... Vamos fazer assim, ABCD, né? Vezes XY. 0, 0. X e Y são as componentes do campo, né? A ABCD é a matriz. Eu falei, bom, só tem uma solução no trivial, quando o determinante for zero, certo? Daí eu achei duas soluções para o parâmetro variável, que é a índice de refração. Para um parâmetro, o que acontece é que esse sistema se torna impossível. Impossível quer dizer número infinito de possibilidades, certo? Quer dizer que uma equação só válida, por exemplo, AX mais BY igual a zero. A outra equação some, desaparece, certo? Tem uma combinação aí que dá zero. Ou mais precisamente, uma equação é a réplica da outra. É isso que acontece. Não é que a equação desaparece. É que a segunda equação é a combinação da primeira. Como você fez determinando igual a zero, uma linha é igual a múltipla da outra, certo? Você só tem uma equação. Então, essencialmente, é uma equação a duas incógnitas. X e Y, certo? O que eu faço aqui? Bom, eu sei só quem é o quê? Y sobre X. Isso eu sei. Y sobre X vai ser quanto? AX igual a menos BY igual a menos AX igual a menos A sobre B. A e B eu conheço, certo? Eu sei que, eu não sei os valores, mas eu sei que essa razão é sempre constante. Né? Então, para uma solução N+, eu tenho um tipo de solução envolvendo X e Y, uma razão específica. Posso botar assim, se eu quiser, né? Uma constante aqui qualquer, K+, chamar de K não, chamar de outra letra aqui, tá certo? Chamar de delta mais, não tem delta por aí, né? E a outra solução, N- vai dar uma outra solução que é uma múltipla, tá certo? É X, 1, delta menos. Aí se sabe mexendo nas equações, qual é a solução, tá certo? Não é difícil perceber que o resultado que acontece é esse aqui, ó. Uma solução, esse é mais que eu falei, esse que eu fatorei aqui, tá certo? Aparece aqui um vetor, um J. Onda circularmente polarizada à direita, certo? E a outra solução para N- é a solução 1 menos J. Eu acho que é, tá? Não estou lembrado se é mais ou menos, acho que é mais, acho que a CP+, vamos descobrir, né? A direita, vamos ver aqui. Esse aqui é cosseno de ômega t, cosseno de ômega t mais π sobre 2 dá menos seno, né? Certo? Cosseno menos seno, mais J, né? Então, é exatamente isso.
cosseno menos seno, certo? Aqui está o vetor, né? Aqui a Z está indo na minha direção, tá certo? O eixo Z. Aqui está o eixo X. Aqui está o campo elétrico em T igual a 0. T aumenta, o que acontece? O seno, que é a componente Y, é negativa, né? Ele vai fazendo isso. Ó. Cosseno de ômega T diminui, menos seno aumenta para cá. Então a onda roda nesse sentido aqui, CPD. Certo? Então a solução associada ao índice de refração N+, é uma onda CPD. A índice N- é a onda CPE. Isso é diferente da propagação em cristal anisotópico. Os modos normais num cristal anisotrópico são ondas linearmente polarizadas, certo? A onda linearmente polarizada, o modo normal, ele entra linearmente polarizado numa direção e sai linearmente polarizado nessa direção. Entra na outra direção, sai linearmente polarizado na outra direção. Só que, numa direção, dá um índice de refração associado à onda ordinária, digamos assim. Na outra direção, dá um índice de refração diferente. Quando sai, qualquer coisa de combinação dessas duas polarizações, sai com uma polarização diferente. Porque essa aqui tem uma fase, essa aqui tem outra, certo? Então sai totalmente diferente. No cristal giromagnético, o modo normal de polarização não é linearmente polarizado, é circularmente polarizado. Se a onda entrar linearmente polarizada à direita, ela sai linearmente polarizada à direita, que é o modo normal, ele mantém suas características, certo? Se entrar à esquerda, sai à esquerda. Se não entrar nem direita nem esquerda, vai ser a combinação dessas duas, que ele não sabe o que vai acontecer, certo? Entenderam a diferença qual é? Aqui o modo normal é diferente no cristal anisotrópico. Ele é circularmente polarizado. Certo? Essa é a característica fundamental, né? Então, aqui está a conclusão dessa análise, né? Os modos normais de propagação ao longo da direção Z, sob a ação de um campo... Observe que ele está no sentido de Z, né? São circularmente polarizados. Certo? Então, o material exibe índices de refração distintos, né, e bem definidos para cada modo. Certo? Bom, matriz de Jones. Vamos fazer uma estimativa dos valores, do tamanho dessa... O grande problema aqui que acontece é essa não diagonalização da matriz. Né? Só aparecem esses não diagonais aqui por causa desse ômega B. Né? Mas só que esse ômega B é pequeno em frequências óticas, tá certo? Em frequência de microondas ele é grande. Vamos ver aqui os números. Né? Essa frequência de Larmor. O tamanho dela, né? Para a gente ter uma ideia aqui. QB sobre M, né? Se você calcular, bota um campo grande, que é um campo intenso, aqui 10 kg, é um campo muito forte. Né? 10 Tesla, tá certo? É um Tesla, na realidade. Né? 10 kg dá um Tesla. Né? O campo desse é aquele que você bota a chave de fenda na interfere, ela fica presa e você não consegue agarrar. Você consegue tirar. É muito forte. Tá? Forte mesmo. É muito difícil de conseguir tirar. Então, uma interfere, assim, digamos, entre os polos de um ímã, que está a 10 kG, um Tesla, certo? 3 centímetros de distância, você bota uma chave de fenda, ela encosta, você não tira mais. Você não consegue tirar. É muito forte. Tá? Então, a frequência de Larmor em 5 Hz, tá certo? Dá 28 GHz. Então, observe que esse efeito vai ser forte, essa acréscimo ou diminuição de refração vai ser forte perto da região de micro-ondas lá, né? 28 GHz, né? 10 GHz, já tem um efeito bem forte, tá certo? Frequências óticas são 10 a 15 vezes maiores, tá certo? Ou seja, a frequência de Larmor é muito menor que a frequência de operação. Né? E com isso, você pode fazer algumas aproximações bem realistas, né? Para os índices de refração nos dois casos. Esse G aqui não depende de B, né? Mas você tem aqui um fator, tá certo? Deixa eu só, antes de mais nada, deixa eu voltar aqui para a expressão original, para mostrar quem é o N aqui, né, originalmente. Está aqui, né? Esse G aqui é muito grande, tá certo? G é uma função de frequência, né? Ômega 2 menos uma ressonância ao quadrado. Longe de uma ressonância é proporcional a ômega ao quadrado, certo?
Então, isso é muito maior que isso. Né? Então, G menos ou mais ômega, ômega B, o que você faz? Bota o G em evidência. Né? Se for isso aqui a menos 1, né? Que é o que ele está fazendo, tá certo? Que está embaixo aqui. Isso aqui vai dar 1 sobre G, né? E aqui fica, inverte, né? Fica 1 mais ou menos, tá certo? Então, são essas aproximações que a gente faz, tá certo? Primeiro é botar isso em cima, né? Fica esse fator aí. Né? Então, a gente tem essa primeira aproximação, que é o que eu fiz aqui agora, tá certo? Mais ou menos, né? Bota novamente esse fator aqui em evidência, ó, que é grande também. Né? Mesmo que seja 1, mas isso aqui é pequeno, certo? Então, bota em evidência, vai ficar 1 mais ou menos esse fator aqui todinho sobre esse número, né? Que isso aqui, mais uma vez, é pequeno, você lineariza essa raiz quadrada, né? Usa aquela função, e fica com essa aproximação aí. Tem um fator aqui, que é muito importante, chama isso aqui todinho de N0, né? Está aqui embaixo, ó, N0 ao quadrado, certo? Parece um parâmetro, né? E aí tem aí o efeito, mais ou menos, né? N mais ou menos de B vai ser N0 mais ou menos uma variaçãozinha que é proporcional ao campo B. Isso aqui é importante, tá certo? Esse delta NB é esse fatorzinho aqui, certo? Um fator de escala vezes... Ou seja, delta NB é um fator proporcional a B. Né? Se eu mudar o sentido de B, eu mudo o delta NB, eu mudo o sinal dele. Certo? Se você considerar aí um cristal, certo? Submetido a um campo B, né? Se você entrar com a onda circularmente polarizada à direita, o que acontece com a propriedade do cristal? Ele mantém a onda, o modo normal é isso a característica, né? A saída é uma réplica da entrada. A réplica é esse fatorzinho aqui, ó. Ele replicou a mesma coisa, certo? Mesmo vetor. Entrou o vetor de CPD, ele sai CPD com observação da CPD, que é N+. Entrou CPE, sai do outro lado CPE, certo? Então, se eu estou nessa base CP, né? Nessa base de vetores, em que a base é uma base circularmente polarizada, né? Então, o campo da saída é uma réplica do campo de entrada, tá certo? Se for é mais, é isso aqui vezes é mais, se for é menos, esse aqui vezes é menos. Né? Isso aqui é a chamada matriz de Jones na base circularmente polarizada. Né? Aqui são os campos decompostos nessa base. Só que essa é uma base fictícia, né? A base real é XY, tá certo? Você tem que usar essa base real, né? Ai, rapaz. Fica aparecendo esses lembretes aqui no meu negócio, me atrapalhando, bicho. Passei em todos os meus dispositivos, sabe? Então, se a gente escrever aí, lembrando, N+, né? N+, é um valor de base N0 mais delta NB. N- é um valor de base N0 menos delta NB. Então, aqui, se eu escrever aqui os N+, N-, isso aqui vai ter o quê, né? Essa matriz aqui, aparece um defasamento devido àquele valor de base, N0, e aparece uma fasezinha associada à diferençazinha delta NB, ou para cima ou para baixo, né? Então, a matriz de Jones na base CP pode ser escrita como um fator de fase que é comum a todo mundo, que é o N0, que tem nos dois termos aqui, e num termo aparece a fase, um defasamento menos, que é menos delta NB, e aqui mais delta NB.
Esse φB é chamado ângulo de rotação de Faraday, a gente vai ver já, tá certo? Tem esse significado físico aí, certo? Bom, então essa é a matriz de Jones, né? Na base CP, tá certo? Então, como é que a gente faz? Suponha que eu injete na entrada do material um campo que não está circularmente polarizado. Ele tem a componente X e Y, certo? Esse é um campo normal, tradicional. Entra polarizado, é X e Y. O que acontece na saída? Né? Bom, então o que a gente tem que fazer? Eu tenho que decompor isso aqui na base CP, né? É X e Y na base CP. Propagar cada módulo CP e depois botar de volta na base XY. Certo? Então, na saída, a gente faz essas contas, né? Decompõe esse campo na base circularmente polarizada. Né? Propaga cada módulo circularmente polarizado com seu índice de refração. Daí, decompõe de volta na base XY. Quando a gente faz isso, você obtém essa relação. Né? O campo de saída é uma matriz de Jones vezes o campo de entrada, e essa matriz tem essa propriedade aqui. Né? É um fator de fase que é aquele fator lá, e aparecem esses termos aqui na matriz. Tá? Se vocês lembram bem, lá de eletromag avançado, isso aqui é a matriz de rotação. Né? De φB. Nesse sentido aqui, tá certo? Eixo Z está saindo, aqui eixo X e eixo Y. Então, é como se o campo rodasse de φB radianos nesse sentido aqui, certo? Então, o que está dizendo é o seguinte, ó, o campo na saída ele está rodado de φB em relação ao campo de entrada. Certo? Então, o campo de saída vai ter um fator de fase que é comum, uma matriz de rotação no sentido anti-horário, em relação, sendo o eixo Z o eixo vindo para você não está vindo na sua direção. Então, essa é a propriedade fundamental que vocês têm que compreender bem. Né? O ângulo de rotação de fase é exatamente esse. Quem é esse φB? É aquele termozinho que é proporcional a B. Certo? Aplicando o campo no sentido Z, esse φB é sempre no sentido anti-horário. Certo? Só depende do sentido do campo B. Não depende do sentido de propagação da onda. A rotação se dá no sentido anti-horário, a propagação no sentido mais ou menos Z. Tanto faz. Não é a propagação que está sendo analisada, mas sim para onde o campo está aplicado. Se o campo aponta no sentido mais Z, existe um N mais acrescentado para a onda CPD e um N menos para a onda CPE. Certo? Mesmo que ela vá e volte, tanto faz. Então, esse é o resultado que se obtém. Né? Então, o que acontece é isso. Você, quando entra com a onda linearmente polarizada, ela sai, depois de uma certa espessura do material, rodada, né, de φB radianos. Se você refletir essa onda de volta, ela continua rodando para cá, no mesmo sentido. Certo? Ou seja, se você refletir e de volta, você tem um produto de duas matrizes, W ao quadrado. Essa matriz de rotação, uma vez a outra, é rodada de duas vezes. Certo? Então, a matriz de rotação ao quadrado é R de 2 φB. Né? Tem um fator de fase aqui que não faz nada, mas a rotação da polarização está nessa matriz aqui. Certo? Então, para concluir, né? Como é que funciona o isolador óptico? Como é que se faz? Você bota um cristal que ele tem um efeito grande. Tem cristais que tem um efeito mais forte, tá? Essa constante que aparece lá, na verdade, a constante de Verdet, que faz com que rode de tantos... A relação entre o ângulo de rotação de Faraday, experimentalmente, né? É uma constante de Verdet, acho que chama de V vezes B, sabe? Tem materiais que tem esse V muito grande, né? Roda muito rápido, não precisa ser muito comprido para você poder rodar. Né? Então, se, por exemplo, bota esse cristal submetido a um campo B, entra com um polarizador vertical aqui, a onda passa e faz um cristal com ângulo de rotação de Faraday de π sobre 4, certo? E bota na saída um polarizador a π sobre 4, certo? Então, você roda a polarização no sentido, né, para lá, né? Ele passa totalmente para lá. Quando a onda que volta, ela tem que ser polarizada, quando passar pelo polarizador, vai rodar mais π sobre 4, vai ficar ortogonal a entrada e não passa de volta.
Você construiu aí um isolador, que só deixa passar para um lado. Tá? Esse é o princípio do isolador óptico. Né? Certo? E o fato é que, mais importante, o ângulo de rotação de faro não depende do sentido de propagação, mas do sentido do campo B. Né? Se roda para a esquerda, vai sempre rodar para a esquerda, porque o B está naquela direção. É associado a isso aqui, a regra da mão direita, né? Certo? A rotação é associada ao sentido do polegar, e não ao sentido de propagação. Onde quer que seja, vou estar sempre rodando nesse sentido aqui. Certo? Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Tá? Terminar essa parte de birrefringência, tanto cristalina, né, para materiais birrefringentes, como aqueles submetidos ao campo B. Certo? E paramos por aqui hoje. Certo? Olha, outra coisa, vamos ver se a gente faz a nossa prova, que está marcada para o dia 16. Marcar, ver se a gente faz na quarta, pode ser? 18. Certo? Segunda prova, dia 18. Às 14. Hã? Às 14 horas. É, mesmo horário. Eu quero fazer junto com as duas turmas, de anatomia avançada e fundamental de ótica. Certo? E porque o Rafael também não pode na segunda, né? Então, ele tem que fazer as provas da gente em dia diferente da segunda. Tá bom? Seria interessante se eu criar enquete lá no... Para quarta-feira. É. Eu vou fazer isso. Para ver se a gente faz na quarta-feira, certo? Ok? Aí quinta-feira, aula presencial? Quinta-feira presencial, normal.